Tudo bom, pessoal? Meu nome é Daniel. Hoje eu vou falar do relatório do Fundo Orinvest JPP do mês de março. Bom, a cota mercado fechou em R$ 95,89, o que dá um market cap de 311 milhões aproximadamente, contra uma patrimonial de R$ 98,13. Então a gente tem aí um pequeno deságio de quase 2% em relação à cota patrimonial. No mês, nós geramos efetivamente 75 centavos por cota, o mês teve um pouco menos de dias úteis, então a gente poderia ter gerado 0,81, mas 0,06 acabaram ficando para outro mês, para o mês seguinte, dado que o fechamento contábil foi anterior ao dia 27 de março. Com essa geração de 75, a gente distribuiu 91 centavos por cota, que fez a reserva cair nesse mês para 16 centavos por cota. No mês a gente fechou 93,3 alocado, no mês passado a gente tinha fechado em 86,9, isso porque basicamente a gente adquiriu 18 milhões de um CRI a IPCA mais 11,70, eu vou explicar um pouco mais para frente desse CRI, isso fez com que a nossa carteira, a parte IPCA da carteira, subisse a rentabilidade de 8,1 para IPCA mais 8,5. Tá? Então eu vou passar agora o resto do relatório. Bom, no DRE, como eu comentei, a gente gerou 0,75, distribuiu 0,91, basicamente por conta desses 6 centavos que ficaram aí para abrir. Aqui mostrando um pouquinho do desempenho do fundo, no mês de março o fundo rendeu negativamente, né, menos 0,08%, contra 0,83% do CDI e 0,77% do IMAB. Nos últimos 12 meses, o fundo rendeu 11,68%, contra 10,41% do CDI líquido e 9,62% do IMAB. Com relação ao dividend yield, né, a gente continuou, distribuiu o mesmo do mês passado, como a cota deu uma apreciada, o yield caiu um pouquinho, de 11,5 para 11,40 aproximadamente, e no gráfico de baixo a gente pode ver que consumiu reserva para pagar o 0,91. A gente teve bastante negociação no mês de março, então a gente teve aí quase 40 mil negócios, com volume negociado de aproximadamente 16 milhões. Falando um pouquinho aqui da carteira do fundo, então estamos aí 93% alocado em CRI, 7% em renda fixa e 0,01% aí em FIIs. O nosso maior setor ainda é o de incorporação. Esse mês a gente adquiriu a primeira operação que fizemos de geração distribuída, vou explicar ela um pouquinho mais para frente, e ela entrou aqui como locação, tá? Porque basicamente a gente tem um contrato de locação dos equipamentos. O tipo mesmo que a gente mais está concentrado é em corporativo, e como eu comentei, a taxa média ponderada da parte IPCA subiu para IPCA mais 8,5, a de GPM continua a IGPM mais 6,6 e a CDI mais 4,6. Em relação à composição da carteira, né, por tamanho das operações, a gente continua com Carvalho Hosken representando 6,6% do PL. Essa nova operação, que é a Celeste, hoje vai fazer 5,6% do PL, e as demais todas já estão abaixo de 5% do patrimônio. A gente tem buscado aí dar uma pulverizada na carteira. Aqui, de novo, só a carteira, né? Então, o que entrou efetivamente foram 18 milhões dentro de novas operações, e hoje a gente tem 20 milhões no caixa aproximadamente. Bom, entrando um pouquinho mais nessa operação, né, nós nunca tínhamos feito uma operação de geração distribuída. Essa operação entrou com um vencimento em fevereiro de 37, uma duration de quase 5 anos. A taxa de aquisição foi de IPCA mais 11,70, então tem um prêmio bem interessante aqui em cima da NTNB. Isso fez bastante sentido para compor a carteira. Esses recursos vão ser utilizados para fazer uma fazenda solar. Um dos grandes motivos da gente ter entrado nessa operação é que a gente tem alienação fiduciária de uma fazenda que é muito
muito boa, a gente entende como muito líquida, além da cessão fiduciária, que sempre vem nessas operações dos recebíveis dos contratos de comercialização de energia, temos um fundo de juros para pagar juros enquanto a usina não entra em operação, fiança da empresa e aval dos sócios, que são empreendedores bem capitalizados. Dessa forma, a gente conseguiu trazer essa primeira operação para trazer mais diversificação para o fundo. Com relação à distribuição do LTV, então essa continua sendo a distribuição da carteira, com destaque aí para mais de metade da carteira tem um LTV abaixo de 50%. Com relação ao rating, a gente também não mudou muito a pizza do mês passado, e de fato o principal destaque do mês foi a aquisição do Cris Celeste. Bom, pessoal, o que eu tinha para falar do relatório do mês era isso. O principal destaque ficou mesmo para a aquisição do Cris Celeste. E mês que vem voltamos com o relatório aí do mês de abril. Obrigado.